A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela, Como Pregar a Graça. Sabe, pregar a graça de Deus exige, antes de tudo, que provemos dela de forma íntima e profunda. Caso contrário, naturalmente, teremos a tendência de pregar a lei, o esforço do homem para cumprir os requisitos de Deus. Precisamos ter muito cuidado com ensinamentos de homens. A verdadeira mensagem do Evangelho é algo sobrenatural. Não tente entendê-la de forma natural. O que é natural, pastor? É dizer algo como: faça o melhor para agradar a Deus. Algum dia, quando Ele vier, você é sincero o suficiente, fiel o suficiente, então você será abençoado. O sobrenatural, por outro lado, é quando Deus diz que eu sou justo em Cristo, mesmo que eu ainda não veja justiça em mim. Pregar a graça é pregar algo invisível, que somente pode ser recebido pela fé. Gostaria de compartilhar com você 5 bases que vão guardá-lo de sair da graça quando estiver compartilhando. Pregue para reforçar a identidade e não para lançar dúvida. A primeira coisa que a graça nos mostra é que jamais questionamos a identidade de um filho de Deus. Como homem de Deus, eu prego para reforçar a identidade dos irmãos e não para produzir dúvida de quem são em Cristo. Quando o diabo veio tentar Jesus em Mateus capítulo 4, o que ele disse? Se você é filho de Deus, então faça isso. O alvo era gerar dúvidas sobre a identidade de Jesus. Quando pregamos e ao dissermos coisas como: se você é vencedor, então faça isso. Se você realmente é salvo, então haja dessa forma. Estamos usando a mesma estratégia que o diabo usou contra o Senhor. Estamos fazendo o mesmo que ele fez. Isso é o que eu chamaria de pregação satânica. Quando pregamos o Evangelho da graça, nós reforçamos a identidade dos irmãos. Nós os ajudamos a crer naquilo que eles mesmos duvidam. Deus Pai afirmou a identidade do Filho, mas o diabo sempre questiona a identidade. Não importa a situação ou circunstância, lembre-se de que a sua identidade nunca muda. Você é filho amado de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 6, Paulo exorta os irmãos que haviam caído no pecado da prostituição. Ele não se dirige a eles dizendo: será que vocês são realmente crentes? O comportamento de vocês diz que não. Ele não fez isso, mas ele afirmou que eram templo de Deus e que o Espírito Santo habitava neles. Por causa dessa gloriosa realidade, eles não deveriam se unir a prostitutas. Outra atitude muito comum é exortar os irmãos a se tornarem o que eles já são. Hoje nós vivemos com base na obra consumada do Calvário. Não começamos a jornada, nos esforçamos para algum dia sermos justos. Antes, já começamos como justos. Não vivemos tentando ser vencedores, mas assumimos a realidade que já somos. O alvo do diabo é fazer com que o crente saia da posição da obra consumada. Ele faz hoje o mesmo que fez com Adão e Eva no Éden. Como ele fez? Ele tentou o homem a se tornar o que ele já era. A palavra de Deus diz que Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança. O homem já era como Deus, mas o diabo enganou, dizendo que se comesse o fruto, ele se tornaria como Deus. O homem caiu por tentar se tornar o que ele já era. Hoje o inimigo usa a mesma estratégia.
Você já é justo por causa da obra da cruz. Mas ele tenta convencê-lo de que você precisa fazer algo para se tornar justo. Ele quer que você duvide que já é, para que tente se tornar, pela força, aquilo que Deus diz que você já é. Quando agimos assim, decaímos da graça. Infelizmente, muitos pregadores estão fazendo exatamente isso. Estão lançando dúvida, em vez de reforçar a identidade dos irmãos. Pregue o que Deus faz por nós e não autoajuda. Quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor, ele disse que o nome dele seria Salvador, literalmente Yeshua. Não é que ele veio nos ensinar o caminho de como ser salvo. Ele veio para nos salvar. Ele mesmo é a nossa salvação. Esta é a segunda diferença entre lei e graça. Quando pregamos a lei, dizemos às pessoas que elas precisam fazer. Mas quando pregamos a graça, falamos do que o Senhor faz por nós. Quando temos uma crise no casamento, não pensamos que precisamos de um Salvador, mas precisamos que devemos aprender como nós devemos salvar o nosso casamento. É por isso que muitos pastores precisam de um tipo de autoajuda. Se você está em crise no casamento, vou te ensinar 7 passos de como salvá-lo, 10 passos de como ter uma união feliz. Tudo isso é o que você mesmo pode fazer. Mas viver na graça significa crer que Ele mesmo vai nos tirar do buraco. Imagine uma pessoa que está afogando. Então você lhe atira um livro dizendo: pegue aí meu último livro, Como Aprender a Nadar em 5 lições. Que ela precisa de um Salvador que tire ela da água e leve para o lugar seguro. Mas tudo que oferecemos são regras para que ela mesma se salve. Muitos buscam métodos, mas Deus nos dá Cristo. O Senhor Jesus, em João capítulo 3, diz que de modo que por Moisés levantou a serpente no deserto, assim se importa que o homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 14 e 15. Ele está se referindo ao acontecimento registrado em Números 21, quando o povo de Israel vinha do deserto, eles começaram a murmurar. Então Deus permitiu que viesse a serpente venenosa no meio deles. Isso acontece conosco hoje. Talvez reuniríamos uma equipe, planejaríamos um meio de matar as cobras, levantaríamos uma fábrica de porretes para matar cobra, faríamos pequenos grupos com metas de eliminação de cobras, gritaríamos palavra de ordem, faríamos um manual minucioso de como matar as cobras ou evitar ser picado por elas. Nada disso de si mesmo é errado, mas não é a maneira de Deus. A maneira do homem é sempre colocar regras. Não toque nisso, não olhe para aquilo, não faça isso. Mas a maneira de Deus é completamente diferente. Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse na ponta uma haste. Qualquer um que olhasse para a serpente seria imediatamente curado. Parece incrível, mas Deus não fez nada com as cobras. Elas continuaram lá, mas agora elas não podiam fazer nada contra o povo. Nós queremos fazer coisas, mas Deus diz que devemos olhar para a cruz. Nós queremos tomar uma providência, mas Deus manda que olhemos para Cristo. Se apenas contemplarmos o Senhor, toda a força do diabo contra nós será desfeita. Isso é evangelho. Como pregadores, queremos ensinar às pessoas como resolver o problema das cobras. É comum pregarmos 5 passos para vencer o pecado, 10 para mudar o casamento, 7 para sair da crise e assim por diante. Tudo isso são maneiras de tentar matar as cobras, mas o método de Deus é mostrar a serpente de bronze, ou seja, a cruz do Calvário. Quando você prega a lei, você diz para as pessoas que elas devem fazer, mas quando pregamos a graça, dizemos o que Deus fez por elas. Pregue para trazer uma perspectiva confiante, não para gerar medo.
A vontade de Deus é que tenhamos uma forte expectativa de que coisas boas estão por acontecer. Ele não se agrada quando acordamos de manhã esperando juízo e castigo do céu. Como você acordou hoje? Com uma maravilhosa expectativa de bênção ou com um coração cheio de apreensão e medo? Não podemos viver uma vida abundante se não temos uma expectativa confiante de grandes bênçãos estão nos alcançando. A esperança da salvação é a expectativa confiante de que coisas boas estão por vir por causa da nossa salvação. Aqueles que não acreditam que podem ter certeza da salvação vivem sempre com medo do amanhã. Mas mesmo os que creem na certeza da salvação podem se sentir inseguros por causa do ensino da semeadura e colheita. Se colhemos o que plantamos, o que esperança há para nós? Se herdamos a maldição nos nossos antepassados, como viveremos em paz? Hoje, porém, o seu coração será cheio da esperança da salvação. Você será feliz e tudo irá bem para você. Pregue a palavra da reconciliação e não a palavra da condenação. Sempre que um pregador quer parecer sério, ele se torna condenador, pregando a ira de Deus. No entanto, Paulo diz que nós fomos reconciliados com Deus e recebemos o ministério da reconciliação. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 17 ao 21. O ministério da reconciliação é pregar para as pessoas que Deus não está imputando aos homens as suas transgressões. Precisamos contar a elas que a dívida foi paga, os pecados foram perdoados e tudo o que precisam fazer é receber o perdão. Mas muitos insistem em pregar a ira de Deus. Ouvi um pregador dizer que se Deus não condenar essa geração, terá que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Mas a verdade é que se Deus condenar, ele terá que se desculpar com seu Filho Jesus Cristo. A ira de Deus ainda não foi derramada sobre os homens. Tudo de ruim e calamidade é obra do diabo. Evidentemente, haverá um dia do Senhor, mas esse dia ainda não chegou. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos nas sinagogas tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas capítulo 4, verso 16 ao 21. O Senhor Jesus fez uma citação da profecia de Isaías 61, mas ele deliberadamente fechou o livro e deixou de ler a última afirmação do texto de Isaías: O Senhor me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. O Senhor Jesus disse que naquele dia veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. A segunda vinda, o Senhor será o dia da vingança do nosso Deus. Mas hoje ainda estamos debaixo do ministério da reconciliação. A nossa pregação ainda é que, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Certa vez,
O Senhor Jesus entrou numa aldeia de samaritanos e foi rejeitado. Tiago e João ficaram indignados. Perguntaram ao Senhor se ele queria que eles mandassem vir fogo do céu sobre aqueles homens. A resposta do Senhor foi clara. O Filho do Homem não veio para condenar e destruir os homens, mas para salvá-los. Indo eles, entraram numa aldeia samaritana para lhes preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-los. E seguiram para outra aldeia. Lucas capítulo 9, versos 52 ao 56. Pregue para transmitir graça. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 29 e 30. Existe muito abuso no meio evangélico, mas um dos mais comuns é dizer que tal coisa entristece o Espírito Santo. Normalmente as pessoas dizem isso com base no que elas mesmas sentem. Então dizem que o Espírito Santo, esse som está muito alto. Isso entristece o Espírito, mas o Espírito não é mal-humorado como muitos de nós. Eu creio que esse piso entristece o Espírito Santo, mas na verdade é apenas a nossa opinião sobre aquilo, não é a opinião de Deus. O texto de Efésios 4 diz que não se deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe não significa apenas palavra suja ou obscena. Claro que isso é torpe também, mas torpe no original grego significa algo que foi corrompido por alguém e não é mais próprio para o uso ou gasto, sobre qualidade podre, ruim, impróprio, para uso sem valor. Como podemos transmitir a graça? Podemos transmitir a graça quando falamos para edificar e não para destruir ou condenar. Qualquer coisa que nos falamos para edificar vai transmitir graça. A graça significa o favor imerecido. Assim, nós transmitimos graça quando falamos algo de bom que o outro não merece ouvir. Se falamos o que as pessoas merecem ouvir, isso não é graça, mas lei. Frequentemente ouvimos alguém dizemos: hoje o meu marido vai ouvir umas verdades. Essa suposta verdade não libertam ninguém, apenas colocam mais peso e condenação sobre os outros. Sempre que falamos algo que não procede da graça, entristecemos o Espírito Santo. Quando alguém nos amaldiçoa e nos troca, em troca nós o abençoamos, estando dando-lhe o favor imerecido. Isso alegra o Espírito. Quando o Espírito se alegra, nós somos fortalecidos. Aleluia, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Que a cada dia mais, eu e os meus irmãos, tenhamos revelação da graça e nós possamos pregar a graça, o favor imerecido do Senhor. Abençoa, Pai, todas as pessoas que ouvirem essa mensagem, que eles tenham revelação, que os seus olhos se abram, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que gostou dessa palavra, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, mas que mais pessoas consigam a pregar a graça. E você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso canal, aí tem o número do Pix, onde você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher. Não do mesmo jeito, não da mesma maneira, mas Deus vai multiplicar a sua sementeira. Deus te abençoe, em nome de Jesus.